Se você me acompanha nos stories, provavelmente você viu o dia em que eu postei que eu estava muito empolgada, que eu tinha finalizado a leitura desse livro aqui e que eu estava muito empolgada para gravar um vídeo e conversar com vocês sobre ele, para poder apresentar melhor essa obra aqui para vocês. Então, obviamente, eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Esse livro aqui, ele chama minha atenção já pelo título, quando eu vi que a Intrínseca ia lançar. Eu nem tinha me tocado se era um livro de ficção ou de não ficção. Eu só sei que esse título aqui chamou minha atenção, né? Medicina dos Horrores. Mas aí, quando eu li essa parte aqui, eu percebi que era um livro de não ficção, porque aqui diz: a história de Joseph Lister, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX. E aí eu fiquei mais empolgada ainda pra ler esse livro, porque é um livro de história, um livro de não ficção, um livro de ciência. E é um livro que eu já posso dizer, sem dúvida, que foi uma das leituras mais marcantes desse ano. E talvez até da minha vida, porque eu tô até agora pensando nas coisas que eu li nesse livro aqui. Esse livro aqui nos mostra como que eram as cirurgias na era vitoriana, que mais parecia um show de horrores do que realmente uma cirurgia, principalmente se for comparada com como são feitas as cirurgias hoje em dia, que é muito diferente, absurdamente diferente de como era naquela época, ainda bem, graças ao Joseph Lister. E esse livro também nos mostra, é claro, como que foram as transformações que aconteceram com o passar do tempo, principalmente depois de uma grande descoberta do Joseph Lister, que foi o que causava as infecções pós-operatórias, que era a causa da morte de centenas, de milhares de pacientes após a cirurgia. Essa descoberta dele foi tão importante que revolucionou não só os procedimentos cirúrgicos da época, como também abriu portas para muitas outras coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Medicina dos Horrores foi escrito pela Lindsay Fitzharris, que é doutora em História da Ciência e Medicina pela Universidade de Oxford, e que, além de ter escrito esse livro, eu não sei se ela tem outros livros publicados também, mas ela tem um canal no YouTube chamado Under the Knife. Já tem mais de um ano que ela não posta nada no canal, mas eu dei uma olhada e tem 17 vídeos ou 16. Eles são vídeos curtinhos, eu assisti alguns e eu achei bem legal. Se você se interessa por esse tipo de assunto, eu recomendo que vocês deem um pulinho lá no canal dela depois de assistir esse vídeo aqui e depois de comprar esse livro. Passem lá depois, o link vai estar aqui na descrição ou aqui em cima nos cards. Ou nos dois lugares. Esse livro é basicamente uma aula de história da medicina, dada de uma forma muito envolvente. Sabe aquela aula que você assiste e você fica super empolgado pra conversar com outras pessoas sobre o que você aprendeu? Tipo, quando você chega em casa ou quando você tá num grupo de amigos e você quer contar o que você aprendeu em sala de aula ou de um texto que você leu que o professor passou? Foi basicamente assim que eu me senti durante a leitura desse livro inteiro. Pra mim, esse é aquele tipo de livro que você não lê numa sentada só, sabe? Você lê um capítulo, porque o capítulo vai continuar com você por um tempo, que você vai ficar pensando no que você acabou de ler. Tem muitas informações e é tudo contado de uma forma tão envolvente, assim, tão interessante, que você não consegue se desligar completamente do livro depois que você termina de ler, depois que você fecha ele, porque você fica querendo, como eu disse, conversar com todo mundo sobre o que você aprendeu aqui. Esse foi o meu processo de leitura desse livro. Então eu li um capítulo, parava, ficava pensando sobre o que eu tava lendo, ficava pesquisando um pouco sobre o assunto, conversava com quem estivesse por perto, porque eu queria compartilhar o que eu tinha aprendido. Aí eu fazia outras coisas, trabalhava, tal, voltava, pegava o livro pra ler, lia mais um capítulo, e foi assim que eu fui fazendo até terminar. Mas como eu disse, é uma leitura que é muito envolvente, então pode ser que você seja daquelas pessoas que vai ler todo numa sentada só, porque passa muito rápido. O livro, ele não é tão longo, ele tem, deixa eu ver, 300 e alguma coisa páginas, mas tem tanta referência, tanta referência, que, na verdade, o livro, na verdade, vai até a página 261. Essas páginas aqui todas são de referências usadas pela autora, ou seja, ela pesquisou muito para escrever esse livro. A cada capítulo que eu li, além de ficar chocada com como eram as coisas naquela época, eu também ficava muito grata pensando, ainda bem que eu nasci num século em que já existe anestesia, em que já existe cuidado com a higiene e muitas outras coisas que naquela época ainda não tinham sido descobertas ou que as pessoas ainda não acreditavam. Tipo, já estavam caminhando para ser descoberta, mas que as pessoas não estavam dando tanto crédito assim. Então foi uma leitura que ao mesmo tempo me causava agonia, curiosidade e alívio. Sério, foi um mix de sentimentos lendo esse livro, foi muito interessante. Por isso que esta foi uma das minhas leituras favoritas e mais marcantes desse ano. Só para vocês terem uma ideia de como que era naquela época, o prólogo desse livro tem o título de A Era da Agonia. E a autora começa ele nos fazendo ver de uma forma muito clara, por suas palavras, como que eram as cirurgias naquela época. Então elas eram feitas em uns auditórios cirúrgicos que eram muito escuros, mal iluminados, muito sujos e muito apertados, assim, cheio de gente, porque quando o cirurgião ia lá fazer a amputação de algum paciente ou então dissecar o corpo de algum criminoso, tinha várias pessoas na plateia, estudantes ou não estudantes, para conferir o que estava acontecendo. E como naquela
naquela época ainda não se usava anestesia, os médicos eles tinham que ser muito rápidos para que os procedimentos não fossem tão dolorosos e assustadores e agoniantes para os pacientes. Porque imagina lá, você tá sem anestesia e você sabe que você vai ter uma parte do seu corpo amputada, ou que o cirurgião vai fazer um corte em você e você vai sentir todo o processo porque você não está anestesiado. Então, os médicos eles tinham que ser o mais rápido possível. Inclusive, um médico que se destacou bastante nisso se chamava Robert Liston e ele era capaz de amputar uma perna em 30 segundos. 30 segundos para amputar uma perna de uma pessoa. Sério, isso é muito assustador, é muito rápido, é muito agoniante. Inclusive, só para vocês terem uma ideia melhor de como que era, eu vou ler aqui um trecho que eu destaquei dessa parte do livro. Liston era capaz de amputar uma perna em menos de 30 segundos, e para manter as duas mãos livres, era comum segurar a faca ensanguentada entre os dentes enquanto trabalhava. Sua velocidade era tanto uma dádiva quanto uma maldição. Certa vez, ele decepou acidentalmente uma outra parte de um paciente, não vou falar para não dar muita agonia, principalmente para os homens, junto com a perna enquanto ele estava amputando. Então, ele era muito rápido e às vezes ia uma coisa que não era para ir, saía junto com o membro que era para ser amputado. Seu contratempo mais famoso ocorreu numa operação durante a qual ele trabalhou tão depressa que decepou 3 dedos de seu assistente e, ao trocar de lâminas, cortou o casaco de um espectador. O assistente e o paciente morreram de gangrena pouco tempo depois, e o pobre espectador faleceu no local em razão do susto. Dizem que foi a única cirurgia na história a ter uma taxa de mortalidade de 300%. Para ser rápido e eficiente, o Robert Liston ele desenhou a sua própria faca, ele mandou fazer lá com umas medidas específicas e para que ela fosse afiada o suficiente para que ele conseguisse cortar todas as camadas com um só golpe. E esse modelo de faca que ele criou era tão afiado e eficiente que foi o modelo que o Jack Estripador escolheu para estripar as suas vítimas em 1888. Na verdade, esse livro aqui vai muito além de um livro sobre a história da medicina, porque a autora fala muito sobre o contexto no qual todas as pessoas que fizeram parte dessa revolução estavam inseridas. E quando eu falo pessoas, eu não digo só as pessoas que eram consideradas profissionais da área de medicina, cientistas da época, mas também os pacientes e os parentes e pessoas próximas, como todas essas pessoas, de alguma forma, elas acabaram influenciando para que as descobertas fossem feitas, sabe? Um exemplo muito bom e também muito triste é o capítulo 3 desse livro chamado O Intestino Suturado, que é um capítulo em que ela fala bastante sobre como era ser mulher naquela época, porque as mulheres, elas não podiam, por exemplo, pedir divórcio simplesmente porque elas estavam infelizes no casamento ou porque elas apanhavam do marido. Para uma mulher pedir divórcio naquela época, ela precisava apanhar do marido e ser traída por ele. Então, se ela apenas apanhasse ou apenas fosse traída, ela não podia entrar com o pedido de divórcio, porque ela tinha que passar por essas duas condições, apanhar e ser traída. Então, muitas mulheres acabavam presas em casamentos infelizes e sofrendo vários tipos de abuso. Nesse capítulo, a gente conhece uma paciente específica que sofreu uma agressão muito absurda do seu marido, que era um alcoólatra e muito violento, e essa agressão quase custou a vida dela, mas felizmente teve um final feliz, e apesar de ser algo absurdo e inaceitável essa agressão que ela sofreu, acabou fazendo parte dessa revolução de como a medicina era naquela época e como ela se transformou para chegar até onde ela chegou hoje. A autora ela consegue mostrar várias coisas e como cada uma dessas coisinhas faz parte do caminho que o Lister percorreu para chegar onde ele chegou, para mudar o que ele mudou. Tem muita coisa incrível nesse livro, eu poderia ficar falando sobre ele por horas, porque, sério, eu aprendi muito com essa leitura, mas eu acho que vai ser muito mais legal para vocês aprenderem da mesma forma que eu aprendi, que foi lendo, porque a forma com que a Lindsay contou toda essa história, ela apresentou todo esse contexto, apresentou cada detalhe, como cada coisinha foi encaminhando para que acontecesse de tal forma, é muito envolvente, é muito interessante, eu gostei muito de aprender com ela, inclusive eu espero muito que ela tenha outros livros publicados, ou que ela publique outros livros em breve, porque ela faz isso de uma forma tão legal que você nem vê o tempo passando, sabe? Eu queria muito ter aula com ela um dia. Se ela for professora, eu aposto que os alunos dela adoram ela tanto quanto os alunos do Lister adoravam ele. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho 3 coisas importantes para falar com vocês. A primeira é que tem uma surpresa para vocês, que vocês já devem saber qual que é, porque ou eu coloquei no título, ou vocês já acompanharam os outros vídeos em que eu falei que tinha surpresa. Além dessa surpresa, eu também quero falar outras 2 coisas, que são 2 recomendações para vocês fazerem quando vocês forem ler esse livro. A primeira é, não leia esse livro quando você estiver fazendo alguma refeição, porque eu tava tão empolgada com a leitura que eu resolvi levar ele para me fazer companhia no café da manhã. Eu fui tomar café da manhã sozinha, todo mundo já tinha tomado café da manhã, daí pensei, nossa, vou levar o livro pra ler. Mas tem muitas descrições detalhadas sobre pus, corte e várias coisas envolvendo o corpo humano e
enfim, essas coisas. Então não foi nem um pouco agradável a experiência de ler sobre essas coisas enquanto eu tava comendo uma tapioca com queijo. Foi meio desagradável. Então, evitem ler esse livro quando vocês estiverem comendo. E a segunda recomendação é que sempre tenha uma caneta, um marcador ou um post-it com aquelas flagzinhas por perto quando você for ler esse livro. Porque vocês com certeza vão querer destacar muitas coisas pra conversar com outras pessoas. Tipo, tem muitas coisas curiosas, tem muitas coisas interessantes que podem causar várias reflexões e discussões. Então, sempre tenha por perto um marcador, caneta ou uma flagzinha pra você destacar esses trechos aí no livro. Agora a surpresa que não é tão surpresa, a Intrínseca acabou me mandando um exemplar a mais sem querer. Eu perguntei pra eles se eu podia ficar com esse exemplar pra presentear um de vocês e disseram que sim. Então, um desses exemplares aqui, especificamente esse aqui, vai ser o de vocês e vai ser naquele mesmo esquema de sempre. Se você tiver interesse em ganhar esse livro aqui, avisa aqui nos comentários e explica por que você quer ganhar esse livro e também coloca o e-mail, porque é por onde eu vou entrar em contato pra avisar a pessoa que eu escolhi. Então, só pra deixar claro, não é um sorteio, eu leio todos os comentários e escolho um de vocês pra presentear com esse exemplar aqui. E falando nesse exemplar, a Intrínseca mandou muito bem na edição, o livro tá com uma edição capa dura, eu amei essa capa aqui, eu amei a fonte, amei tudo. A diagramação tá ótima, o corte é preto, eu achei muito legal esse detalhe. E eu adorei essa folha de guarda aqui que a Intrínseca usou nessa edição, ficou muito bonito, tem tudo a ver com a história. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se animado pra ler esse livro e nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau! Voltei aqui porque eu lembrei de uma coisa que eu pensei enquanto tava lendo esse livro que eu queria muito falar e deixar registrado aqui em vídeo. Se você é estudante de medicina ou de qualquer outra coisa da área de saúde, por favor, pare de ficar desfilando na rua de jaleco, porque jaleco não é casaco. Eu fico extremamente agoniada quando eu vejo uma pessoa andando de jaleco na rua, entrando em um hospital ou em alguma instituição, um laboratório, alguma coisa assim. Gente, parem de fazer isso. Nós já estamos no século XXI, não estamos no século XVIII ou XIX, tá? Então, por favor, parem de usar jaleco na rua. Então, é isso. Agora, tchau!